A Pequena África é o lar histórico da comunidade afro-brasileira na região portuária do Rio de Janeiro. A região ficou conhecida como a Pequena África depois do comércio de escravos se tornou ilegal no Brasil em 1831. Ainda que a abolição da escravatura só viesse a acontecer 500 anos depois, entre 1850 e 1920, escravos libertos permaneceram trabalhando na região. Negros e africanos libertados na Bahia ou no interior viajaram para a Pequena África à procura de trabalho e de um senso de comunidade. A Pequena África frequentemente acolheu negros de todo o país, onde se ergueram casas, locais de convívio cotidiano e centros religiosos. Apesar dessa rica história, a herança africana no Rio é a longa história da escravidão, são muitas vezes negligenciadas, mesmo com a renovação da região portuária e com o Porto Maravilha e da criação de um circuito da herança africana. A história negra dos locais permanece amplamente desconhecida. Aqui eu vou colocar algumas imagens e também vou falar de alguns locais da Pequena África. Então, o primeiro local que eu vou dizer é sobre a Pedra do Sal. Um local popular de samba para locais turistas, Pedra do Sal é mais conhecido como um bairro negro continuamente habitado no Rio. A comunidade foi oficialmente reconhecida como quilombo em dezembro de 2005 e é uma forte fonte da cultura afro-brasileira. A Pedra de Sal é conhecida como o local de nascimento do samba e do carnaval. O lugar recebeu seu nome devido à pedra enorme que se encontra no local, usada para secar e vender o sal na época em que as águas da Baía ainda alcançavam suas margens. A Pedra do Sal pode ter sido o primeiro local a praticar democracia no Brasil. A historiadora Sadekne Borundi afirma que a comunidade da Pedra do Sal formou seu próprio governo e votava em seus reis, rainhas e tribunais. Essa estrutura tornou-se o que hoje são as escolas de samba do Rio contemporâneo. A Rua do Volongo. Abaixo da primeira favela do Brasil, a Providência, a Rua do Volongo e a estrada que seguia para o Largo do Depósito, onde africanos escravizados trazidos para o Brasil via Rio eram mantidos em casas de engorda para aumentar seus preços no mercado, até que eles estivessem prontos para serem vendidos no mercado de escravos do Volongo. Casas e lojas ao longo dessa via também foram usadas para vender escravos e abrigá-los até que fossem vendidos. Os arqueólogos descobriram uma riqueza de artefatos do uso doméstico em torno da área que falam da vida diária ao longo da estrada. A Igreja Negra. A construção da Igreja Negra, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, começou em 1700 e terminou em 1737. A igreja é um importante centro de religião, político e da vida social afro-brasileira. Ela foi o local do primeiro protesto político do Brasil em 1882. O Cais do Volongo. Os vestígios arqueólogos dos Cais do Volongo, localizados no centro da Pequena África, marcam o local onde se encontrava o mais ativo mercado de escravos no Brasil do Rio de Janeiro do Brasil. Durante sua operação entre 1774 e 1831, o número estimado de 500 mil a 700 mil africanos escravizados e capturados foram forçados a atravessar o Oceano Atlântico e desembarcar no Cais de Volongo. O mercado transatlântico de escravos tornou-se proibido em 1831 e o Cais de Volongo encerrou suas atividades. O comércio de escravos continuou operando ilegalmente até que a escravidão foi oficialmente abolida em 1888. De origem pesada, a Pequena África é o local onde se localizam as principais marcas deixadas pela história dos negros no Rio de Janeiro. Exemplo, samba. Se não fosse a cultura africana, nós não teríamos nosso famigerado samba em nenhuma das suas variações. Mas voltando ao assunto, hoje ganhando reconhecimento de forma gradativa,
O passeio proporciona reflexões e pautas que estão em voga até a atualidade, onde tem passeios durante a Pequena África para lugares dela em si, como museus, ruas, até mesmo a Rio de Janeiro, como eu já falei aqui anteriormente. Mal. Então, esse documentário aqui não foi um documentário muito longo, eu mais destaquei mesmo coisas mais importantes da Pequena África, locais. Eu pretendo falar de mais alguns, óbvio. Mas eu vou falar só de mais alguns lugares mais conhecidos da Pequena África. E também eu não sei muito bem o que falar agora, porque meio que o roteiro já quase acabou inteiro, mas agora vamos por exemplo um pouquinho, né? O mercado de escravos. O passeio pela Pequena África começa no Museu da Arte do Rio, o MAR, por onde o acesso ao Largo de São Francisco da Prainha é fácil. Por lá acontecia o mercado de escravos na região do Volongo. Aí vem a Pedra do Sal. Aí depois tinha o Cais do Volongo, Cais da Imperatriz, Jardins Suspensos, Cemitério dos Pretos Novos, Morro da Conceição, e por aí vem outros lugares de importância, como eu já falei antes. Mas agora eu vou falar aqui. O Rio de Janeiro tem um outro olhar. Muitas pessoas olham para a Pequena África e veem um simples lugar, veem uma rua. Mas gente, quer saber agora não? A Pequena África é realmente importante para a nossa própria história, para a história. A Pequena África marca marcos históricos para o Rio de Janeiro. A gente literalmente lá, quando eu fui no museu, eu vi um esqueleto. Foi a primeira vez que eu vi um esqueleto. E eu literalmente, eu só consegui imaginar a dor que os escravos sentiam. E sei lá, é como se eu visse tudo aquilo e eu pensasse como os tempos mudaram. Antigamente era horrível, mas felizmente os tempos mudaram, né, gente? E a Pequena África agora é um centro, não é um centro, né? É um local de bastante prestígio pro Rio de Janeiro, e honra e respeito. Mas esse foi o documentário, prazer. Eu sou o Renzo Santos Gomes, da turma 901. Eu sou do colégio Cecílio Barros Pessoa, Cívico Militar, CIEP 147. E eu sou de Arraial do Cabo. E esse foi o documentário. Até se ficou meio ruim, sinto muito. Mas foi isso. Adeus.